Olá, seja muito bem-vindo para você que está aqui com a gente acompanhando a programação da TV Câmara. Hoje o Seu Emprego vai te apresentar mais uma opção aí de profissão para você que está buscando uma carreira ou uma colocação no mercado de trabalho. A gente vai falar hoje sobre uma das engenharias, sobre a engenharia da computação. E para isso, a gente convidou para a nossa conversa o Wagner Santos. Wagner, tudo bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Tudo bem. Bom, eu vou começar então te perguntando em relação à formação do profissional da engenharia da computação, né? Como que é essa formação? É um curso técnico ou é um curso acadêmico, uma faculdade? Quanto tempo mais ou menos dura essa formação? O que o aluno costuma encontrar pela frente aí de tipo de matéria, de prática, de teoria? Vamos começar então falando um pouquinho sobre a formação do profissional. Bom, um profissional envolvido com a área de engenharia da computação é um profissional no perfil de trabalhar com a parte de hardware, que são os equipamentos, e a parte de software, que são os programas para fazer com que esses equipamentos tenham funcionalidade. Normalmente, um profissional de engenharia da computação, ele está muito envolvido com a área, pode estar envolvido não só com a área de pesquisa, a área acadêmica, mas também pode estar envolvido com a área mais comercial, né, envolvendo mais o mercado de trabalho, mais uma parte mais comum que as pessoas podem agir, por exemplo, a parte administrativa, a parte de gestão de dados e de informações, né? E aí, nessas disciplinas que envolvem o curso de engenharia da computação, existe uma parte fundamentada na matemática, uma boa parte fundamentada na parte de física, química, né? Aí vem a parte mais técnica, que é a engenharia de software, a parte de inteligência artificial, segurança de dados, né? Segurança da informação e dados, né? E a parte de rede de computadores, né? Que a gente chama, normalmente a gente fala rede de comunicação de dados, e a parte de computação gráfica, né? Que é essa parte que nós podemos trabalhar envolvendo não só a parte de mostrar modelos tridimensionais ou a realidade virtual, mas também trabalhar com a parte de realidade aumentada. Então acho que já fica uma dica aí logo de cara para quem está assistindo a gente, que nessa profissão o cálculo é muito importante, não só a matemática, como também a física, né? Então, se por algum motivo você não se identifica com essas áreas, provavelmente a engenharia da computação não seria uma opção muito interessante de carreira, né? É verdade. Normalmente eu costumo dizer para o profissional o seguinte, porque às vezes tem talentos, Fernanda, que no decorrer do curso a pessoa acaba descobrindo também, né? Sim. Então é difícil assim, às vezes você falar, bater o martelo, aquela pessoa que, eu tenho uma certa aversão à física, por exemplo, ou uma certa aversão à matemática, por exemplo, mas às vezes a pessoa acaba se adaptando a isso, né? Sim. Logicamente que isso não é para todo mundo, mas grande parte das pessoas, elas às vezes têm talentos em que elas não descobriram ainda. E aí, às vezes, ali você conversando, elas vendo, que às vezes a pessoa vê a física como algo muito complicado, algo Um bicho complexo de de se sete fazer. cabeças, né? Exato, exatamente, um bicho de sete cabeças. Então, algo muito complexo e às vezes no curso ele acaba vendo que aquilo ali ele tem uma aplicação prática, né? E aí sim aflora, porque ele consegue às vezes juntar aquela ascensão que ele já tem de interesse em fazer alguma coisa, em projetar alguma coisa, com aquela bagagem teórica que ele está tendo e ele consegue fazer essa junção. Claro que isso, eu volto a dizer, né? Não é uma coisa que vai acontecer para todos, mas a gente vê que isso acontece bastante. Perfeito. Eu queria abordar com você a questão do estágio. Queria saber se o estágio é obrigatório ou não. E já também puxando um pouquinho, então a formação ela é em nível superior, né? É uma faculdade. Sim, a formação é uma formação de nível superior, onde o aluno vai ao final dos 5 anos, né, aproximadamente 5 anos, que é a média dos cursos de engenharia da computação, principalmente no Brasil, ele vai ter o título de bacharel em engenharia da computação. Tá? A gente estava falando sobre prática, Wagner. O estágio ele é obrigatório e independente se ele for obrigatório ou opcional. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa vivência do estágio, né? Que na verdade é uma prática
que o aluno já vai ter ainda durante o curso. Sim. O estágio é obrigatório no curso, né? Dá mais ou menos, porque o estágio, por lei, ele é inclusive obrigatório e deve ficar mais ou menos 30 horas semanais, né? Isso, se ele tiver uma jornada aí de 6 meses de estágio, ele cumpre, né? Porque são totais aí aproximadamente 500 horas, isso, para a conclusão do curso. E o estágio é uma ferramenta importante na formação, eu acho que não só do engenheiro da computação, mas de qualquer profissional. Por quê? Porque o estágio ele aproxima esse aluno da vivência com o mercado. Então, eu acho que isso é muito interessante. E nós temos, em alguns cursos, né, em algumas faculdades, nós temos a grande vantagem que a própria faculdade oferece para o aluno o estágio, ou seja, ele pode fazer estágio em algum instituto de pesquisa dentro da universidade, o aluno pode fazer um estágio na própria instituto que ele está concluindo a graduação, vivenciando algum trabalho junto com os professores, isso é interessante, porque às vezes você tem trabalhos, por exemplo, o pessoal da computação trabalhando com engenharia aeronáutica, por exemplo. E aí o aluno começa a ter a vivência não só da parte técnica, que é muito importante também, mas ele começa a ter a vivência de como ele conversa com outros profissionais de outras áreas, como que ele tem que se comportar mediante uma opinião que às vezes ela é contraditória. Então, tudo isso eu acho que enriquece. E o estágio, alguns anos atrás, até eu vi uma reportagem do MEC, né, de um outro colega, dizendo que o estágio poderia não ser mais obrigatório em alguns cursos de graduação. Eu acho uma pena, né, se isso acontecesse, não aconteceu, mas se isso acontecesse, eu acho uma pena porque você tira, né, do aluno aquela oportunidade dele se lançar. Porque o estágio também ele tem um outro viés. Você consegue lançar o aluno no mercado de trabalho. Porque muita gente diz assim, é muito comum esse clichê, né? Eu me formei e eu não tenho experiência. Mas o estágio é justamente para ele poder, não, eu vivenciei isso, eu trabalhei nisso, e aí ele consegue também determinar, na hora de ir para uma outra vaga de emprego e assim por diante, determinadas competências que ele adquiriu não na faculdade, mas sim no mercado fazendo o estágio. Né? Então, eu acho importante, sim, o estágio para qualquer profissional, em qualquer área, não só computação, mas em qualquer área. Wagner, eu concordo com você, eu acho o estágio extremamente importante, até para o profissional ter aí uma experiência propriamente dita no mercado de trabalho. Eu acho que fica aí também um apelo para os empresários, comerciantes, contratem estagiários, abram portas de oportunidade para esses profissionais, porque, inclusive, vocês podem estar descobrindo excelentes profissionais, né, já no período de estágio, pessoas que podem contribuir e muito com a atividade profissional de vocês, né? E ainda falando nessa área da formação, um outro ponto que eu gosto muito de abordar aqui no programa é a questão da especialização e da continuidade no aprendizado, né? Eu creio que, independente da área de atuação, um profissional ele deve procurar adquirir novos conhecimentos ao longo do tempo, ao longo da carreira dele. Isso pode ser por meio de mestrado, de doutorado, de pós-graduação ou de cursos livres, inclusive, que também oferecem essa bagagem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância disso na sua área e sobre esse leque de oportunidades para o profissional da engenharia da computação continuar se especializando ao longo do tempo. Olha, Fernando, hoje, né, e o que você está tocando aí é uma coisa bastante importante, que é a formação continuada, né, que isso em qualquer carreira é de suma importância. Você tem aí, nessa área, inclusive para o engenheiro da computação, e a computação, ela é uma coisa que eu brinco com as pessoas, né, a gente até tem que tomar um cuidado para não puxar só a brasa para nossa sardinha, que é o seguinte, eu costumo brincar com os colegas, né? A engenharia da computação é uma ciência aplicada. A computação por si só ela é uma ciência aplicada. E como ciência aplicada, você consegue, além de do engenheiro, né, daquele profissional, trabalhar na sua própria área, ou seja, o profissional que se forma em computação, ele pode
criar modelos para a sua própria área, solucionar problemas da área de computação, mas não só de computação. Aí é que entra o que você está colocando aí da parte de pós-graduação, especializações e assim por diante. Que hoje em dia você tem especializações da computação, engenharia de software é uma especialização própria da computação, ciência de dados, que é uma área que resgatou a engenharia, eu até brinco com as pessoas, é uma área que o engenheiro, que o pessoal falava assim, mas o engenheiro hoje ele não tem mais por que ficar fazendo cálculo, não tem mais por que ficar aplicando aquela matemática toda avançada que se aprende no curso de engenharia, mas na ciência de dados, ela resgatou porque você aplica toda essa parte de matemática, de estatística, a ciência de dados está com isso. E existem alguns cursos de pós-graduação, não só pós-graduação lato e estrito sensu, né, como mestrado e doutorado, quero dizer, mas também MBA, MBAs, né, na área de ciência de dados, na área de engenharia de mobilidade. Hoje em dia está muito se falando sobre isso, né? Existe uma outra área, né, que você aí vai se identificar bastante com o que eu vou dizer agora, né, vocês, que é a área de infotainment, que é a parte de soft news, que é o engenheiro ajudar vocês a, por exemplo, a fazer esses enquadramentos, a trabalhar como postar isso numa mídia, por exemplo, num site, em termos de telecomunicações, de transmissão de dados. Então, tem uma área vasta aí para essa área de computação. E aí eu vou colocar mais algumas aqui, que, por exemplo, que são importantes, que vários alunos da gente aí, ao longo do tempo, têm feito pós-graduação nessas áreas e têm se dado muito bem, que é a parte de engenharia biomédica, né, que é a computação para resolver problemas da área de saúde, né, a parte de astrofísica e astronomia, que já é uma área que é interessante, mas não é uma área que você consegue ter isso perto, né? Ou seja, você nunca dificilmente você tem as pessoas na padaria conversando sobre astronomia e assim por diante. Mas é uma área interessante e uma área promissora. Por quê? Porque tem pouca gente, né? Inclusive da computação querendo fazer isso, tá? E a área de engenharia de produção, que daí já é mais próxima a nossa aqui em São José dos Campos, né? Trabalhando com essa parte de indústria, etc. Então tem bastante capacidade, né, para absorver esses profissionais no ramo de criar modelos e criar soluções para a área de engenharia de produção. Eu queria agora que a gente já falou bastante sobre a área a parte da formação, queria agora pular já direto aí para o mercado de trabalho, né? Que eu acho que eu acho que é a atenção da maioria das pessoas que procuram uma formação. Na área da engenharia da computação, o profissional, acredito eu, pode atuar em várias áreas diferentes. Por exemplo, creio que ele possa ser um autônomo e prestar consultoria, abrir uma MEI, por exemplo, trabalhar como autônomo dessa maneira. Pode ser um funcionário de uma empresa privada e, por que não, o funcionário também de uma empresa pública, prestar um concurso público e trabalhar como servidor. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre as opções aí de trabalho mesmo do profissional. Sim. Não, essa é uma outra parte do nosso raciocínio, da nossa linha de raciocínio, que é extremamente importante. Que, por exemplo, o profissional de computação ele pode atuar prestando concurso público, como você diz, e na área privada. E aí tem a parte de quando ele não quer trabalhar nem na área privada e nem prestando um concurso público, ele pode ser o que a gente chama de empreendedor, né? Então, que são os profissionais que hoje em dia têm uma capacidade interessante para absorver esse tipo de mercado, né? Que é o mercado empreendedor. E eu costumo dizer que existe dois tipos de empreendedor, né? O empreendedor externo e o empreendedor interno. O que eu quero dizer com isso? Existe o empreendedor externo, que é aquele profissional que se forma, né? Eu já tive alunos assim, e criam a sua própria empresa. E aí você tem os parques tecnológicos, né? Tem uns incentivos aí também, né? Claro que deve sempre melhorar mais, mas já existe algum tipo de incentivo para isso. E esse profissional ele se forma, então, e cria a sua própria empresa. E existe o que eu chamo de interno, que é aquele profissional que trabalha numa instituição e ele tem que sempre pensar que ele é um prestador de serviço da instituição e não um empregado apenas da instituição que recebe o salário e tem que fazer aquele tipo de mundo e aquilo se resume só àquela determinada atividade. Ele pode pensar
em evoluir e resolver alguns outros problemas que a empresa tem e propor, né? Trabalhar com propostas de novas soluções. Então, eu chamo esse profissional de empreendedor, né, interno. Né? Aí você tem a indústria automobilística, que consome bastante profissionais da área de computação, a indústria aeronáutica, você tem profissionais trabalhando na área de informática mesmo, que é o desenvolvimento de áreas como, por exemplo, algumas empresas que desenvolvem, por exemplo, sistemas de ERPs, né, para poder fazer modelos de gestão, né, e existe essa é uma área que consome bastante profissional na área de TI aí, que tem a ver com computação, né? A indústria farmacêutica, né? A parte de bioinformática, né? A parte de genoma, essa parte de você fazer um encadeamento de DNA e até mesmo a parte de segurança, tá? Que hoje em dia ainda é caro fazer isso, por isso que fala-se pouco, mas já se dá, por exemplo, para você, por exemplo, no momento que você entra para trabalhar numa instituição, você fazer a verificação daquele profissional na porta, em vez de você fazer por biometria, impressão digital, você pode fazer isso pelo DNA, que é muito mais interessante. Mas é caro ainda, é uma realidade ainda longínqua aí, né, para a gente hoje. Mas já tem profissionais trabalhando com isso, e é bastante. E eu digo até uma coisa que é interessante aqui, já que nós estamos falando de carreira, né? É interessante sempre o profissional pensar em investir na hora de investir em algo na sua carreira, uma formação mais complementar à sua carreira, investir em coisas que ainda não estão sendo utilizadas às vezes, né? Mas que são promissoras, né? Claro, não estão sendo divulgadas pela grande mídia, mas são promissoras, né? No sentido de que no futuro aquela área vai se tornar algo que as pessoas vão consumir aquele tipo de serviço. Uma outra área é a parte de telecomunicações, né? As cidades inteligentes, né? Que ainda, para nós, em termos de Brasil, ainda não está tão ainda consolidado, mas já existe em São José dos Campos, já está se fazendo bastante coisa nessa parte de cidades inteligentes, que tem a ver muito com a parte de telecomunicações, trabalhando com isso. Outras áreas a gente trabalha muito com a parte de banco de dados, né? A parte de você guardar informações para aquelas informações estarem disponíveis no momento em que elas forem solicitadas. Então, existem uns profissionais de computação que fazem modelos, né, que idealizam, que arquitetam estruturas para que isso funcione de uma maneira rápida, de uma maneira interessante, né, de uma maneira inteligente. As instituições financeiras, né, modelos, já foi até citado aqui por você, né, alguns modelos de matemáticos que são feitos aí na Bolsa de Valores, são feitos muitas vezes por engenheiros, né? E não necessariamente da computação, mas os da computação podem ajudar, por quê? Porque além de criar o modelo, ele pode implementar o modelo. Né? Essa que é uma área interessante aí. Aí você tem as empresas de comércio eletrônico, bastante, né? E consultoria na área de tecnologia, tá? E aí tem uma outra vertente. Eu tive com um aluno há um tempo atrás que ele me falou que ele era vendedor, né? E ele brincou comigo, que ele é formado em engenharia da computação, né? E a gente conversando e nos encontramos, e a gente conversando por videoconferência há um tempo atrás, e ele me falou o seguinte: o Wagner, eu trabalho como vendedor, só que a minha área é engenharia da computação. E aí, olha só a relação que interessante. Ele é vendedor de um produto de computação. Então, o que acontece? E por que colocaram ele para estar nessa função, divulgando? Porque ele vai, como vendas, normalmente ele vai lá para dar uma palestra numa empresa. E aí, como ele é técnico, e ele conversa muito bem, é uma habilidade que esse rapaz tem, de conversar, né, uma persuasão positiva nas pessoas, então ele consegue fazer o quê? Quando ele vai dar uma palestra do produto da empresa, o pessoal gosta muito e colocaram ele nessa função justamente por isso, porque ele consegue direcionar a palestra que ele está dando para aquele determinado tipo de produto que ele quer vender. Então, quando aparece alguém e faz uma pergunta, ele fala: olha, isso que essa sua necessidade, ela está envolvida com um produto tal, 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 que tem as características tais, 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 que podem servir para você. Você não quer experimentar? Você não quer fazer
você não quer conversar, você não quer pegar meu cartão e marcar um horário para eu apresentar melhor isso para você. Então, é uma outra área que também um profissional técnico, que no caso da computação que a gente está conversando aqui, poderia atuar também. E os institutos de pesquisa, né? Se tornar um acadêmico, um professor, ou um pesquisador, ou então as duas coisas juntas, porque uma coisa está ligada à outra. Então, é bastante interessante também, e tem um vasto campo aí para esses profissionais. Bom, então a gente já viu aí que o leque de oportunidade é bem grande para você que se interessa aí pela profissão, pela área. Vale a pena investir porque o mercado aí pode ser promissor, né, para aquele que for realmente bem capacitado. Wagner, para encerrar a nossa conversa hoje aqui, eu creio que a gente poderia ainda ficar muito tempo falando sobre a profissão, porque é muito rica, na verdade, né? Mas a gente vai deixar um gostinho de quero mais aqui para quem assistiu, para quem gostou. Procura um profissional que já trabalha, que já atua no mercado, tira suas dúvidas, conheça um pouco do dia a dia da profissão. Pode ser aí uma boa estratégia para você decidir a sua carreira. Então, para a gente encerrar, eu vou te pedir para deixar um último conselho para quem nos assistiu e se interessou. Ok. Fernanda, se você me permite, eu vou me colocar da seguinte forma, eu não como um conselho, mas eu digo o seguinte: o que ele deve ficar atento, né? Ou seja, o que esse profissional deveria ficar atento? Primeira coisa, investir na sua profissão. Eu sempre costumo dizer isso quando eu conheço alguns alunos, algumas pessoas, que eu vou conversar com as pessoas, eu digo: aquele profissional que não investe na sua profissão, ou seja, terminei a graduação, terminei a faculdade, mesmo que eu termine uma pós-graduação, mas eu não procuro investir em saber. Mas quando eu falo investir, não é só a formação, essa formação formal, né? Mas procurar uma boa leitura do que está acontecendo na área, né? Alguns cursos, como já foi dito aqui, e treinamento, né? Porque uma outra coisa que as pessoas confundem muito: a formação é diferente do treinamento. O treinamento é para capacitar habilidades para fazer aquilo, né? A formação é para te dar fundamentos de como aquilo funciona. Então, entender isso, esse é um detalhe importante aí, e conhecer ou seja, as características de ferramentas, de modelos, de processos, do que está em alta no mercado, tá? Uma outra coisa é conhecer as suas habilidades próprias, se conhecer, né? Cada um deve fazer isso, observar tudo aquilo que vem no mercado em termos de processos novos, e uma outra coisa que eu queria só para finalizar e deixar que o engenheiro ele tem que ter a capacidade de resolver problemas, otimizar funções e desenvolver alternativas. Então, isso que qualquer engenheiro da computação ou não da computação, um profissional, ele deve ficar atento a isso, tá bom? Perfeito, obrigada, Wagner. Bom, fica as dicas aí, então, para você que assistiu a gente hoje. Eu espero que a gente possa, de alguma maneira, ter te ajudado na busca de uma profissão, na busca de uma carreira, de uma colocação no mercado de trabalho. Bom, o seu emprego de hoje vai ficando por aqui, mas você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.